Começar. Na aula de hoje nós vamos ver duas estratégias infalíveis para vocês quando não souberem o que falar de um determinado tema. Ai meu Deus, esse tema eu não conheço nada sobre isso. O que eu faço? O que eu vou escrever no desenvolvimento, tá? Então vamos lá. A primeira coisa que eu tenho para falar para vocês os textos motivadores estão lá para isso, tá? Então os textos motivadores já são dados para vocês para que vocês encontrem ali argumentos, principalmente causas, certo? E às vezes até soluções possíveis, tá? Que os textos motivadores já dão ideias para vocês. Eu posso usar os dados do texto motivador, Thiago? É claro que pode, você pode sempre usar os dados. O que você não pode é copiar frases, copiar trechos, frases inteiras dos textos motivadores. Agora, pegar uma ideia que ele está te dando e dar o seu desenvolvimento é perfeitamente possível, certo? Eu chamaria isso de inspiração, entendeu? Ele está me inspirando a falar, sei lá, sobre uma determinada causa, né? Mas assim, eu vou tratar ela do meu jeito, com as minhas palavras, dando os meus exemplos, etc e tal, certo? É uma coisa totalmente permitida. A coisa errada é você copiar ele, ainda que esteja copiando com outras palavras. Gente, todo mundo sabe a diferença entre ser inspirado por pegar uma inspiração e dar o seu desenvolvimento ou copiar. É a mesma coisa no Enem. É essa cópia que eles não querem que vocês façam, beleza? Então, gente, essa é a primeira coisa. Assim, os textos motivadores eles já dão dicas de coisas que vocês podem falar, certo? Vocês podem usar desde que com as palavras de vocês. Mas muito bem. Vamos fingir que não temos texto motivador, né? Muita gente está trabalhando redações da escola agora e às vezes a escola não dá textos motivadores, tá? E aí, tipo assim, pensa aí, tá entendendo? Desenvolve você. É um ótimo exercício também, certo? É um exercício que ajuda a ativar a nossa memória, tá entendendo? A nossa capacidade associativa, de fazer a associação, certo? Um assunto para outro e, em suma, reunir o que falar. Gente, acreditem em mim, vocês têm muito o que falar, vocês sabem muito mais do que vocês imaginam. Eu acho que o pessoal que tem trabalhado comigo aí, que tem mandado redação e pedindo minha ajuda, tá entendendo? Eu acho que esse pessoal tem visto isso, que uma vez que você começa a trabalhar, começa a pensar, vocês descobrem que vocês sabiam muito mais coisas do que vocês imaginavam, tá? Mas vocês têm que pensar da forma correta e daí as duas dicas que eu vou dar hoje, tá entendendo? Para ajudar vocês a lembrar o que falar, tá entendendo? Quando um tema parecer difícil, quando parecer que vocês não têm nada. Então vamos lá. A primeira dica é o seguinte, foi objeto até da postagem que eu fiz hoje no Instagram. Raciocina de trás para frente, tá? Pensa a partir da solução. A redação do Enem é sempre um problema, certo? Um problema para o qual você é chamado a dar uma solução. Então, gente, às vezes você tem que examinar as causas do problema, certo? No primeiro parágrafo você apresenta o problema, no segundo e terceiro você trata as causas dele para no quarto poder dar uma solução com base naquelas causas que você estudou. O grande problema é os parágrafos de desenvolvimento, as causas. Tiago, que causas que eu vou falar para esse problema? Muito bem, esquece um pouco as causas. A dica é essa. Pensa pelo final, pensa pelo o que você vai escrever no último parágrafo. A solução, a proposta de intervenção vai ser o quê? Certo? Com isso, vocês vão ver que se vocês fazem esse exercício, começa a aparecer as causas. Exemplo, um exemplo que eu dei na minha postagem, por exemplo, a redação sobre dificuldades na mobilidade urbana, desafios à mobilidade urbana, certo? O que fazer para melhorar a mobilidade das cidades. Né? E aí a gente pensa assim, para melhorar a mobilidade tinha que ter mais gente andando de bicicleta. Olha só, já estou pensando na solução. Tem que construir ciclovia, tem que ter ciclovia, né? Tem que fazer ciclovia, etc. Gente, se você começa a pensar numa solução nesses termos, fazer ciclovia,
se a solução é essa, é porque a causa do problema é o quê? Falta de ciclovias. Ou, quer dizer, e aí você pode até estender, falta de infraestrutura de uma forma geral, não é? Certo? Quer dizer, às vezes não é só ciclovia, são outros elementos do mobiliário urbano, né, que faltam, né, quer dizer, para de repente sinalização, uma série de outras coisas, tá entendendo, que vão contribuir para uma melhor mobilidade. Às vezes não só para a questão dos ciclistas, mas, por exemplo, sei lá, sinais de trânsito inteligentes, né, sinal de trânsito que o tempo varia ao longo do dia, né, que é controlado por computador, sei lá, entendeu? Em suma, o mobiliário urbano, a infraestrutura urbana talvez precise ser melhorado. Então notem, isso tudo a gente pensou, eu pensei aqui agora com vocês, partindo da solução. Tinha que construir ciclovia para a galera. Se você está falando em construir alguma coisa, é porque está pegando... Qual uma das causas do problema? Falta daquilo. Falta da infraestrutura, falta das ciclovias, etc. O mesmo tema, a gente poderia ter pensado que, peraí, nós temos que fazer campanha, olha só, outra solução, hein? Vou fazer outra solução para o mesmo problema, falta de mobilidade urbana. Vou pensar numa outra solução agora. A gente pode pensar assim, não, olha só, uma solução para isso aí é fazer uma campanha de conscientização que o cara tem que pegar a bicicleta, entendeu? Vai numa padaria, não vai de carro, vai de bicicleta, olha só, e vai ter poluição, vai aumentar o trânsito, tá entendendo? Pega a bicicleta para ir à padaria, pega a bicicleta para ir para o trabalho, né? Olha só, tantas empresas poderiam, por exemplo, incentivar os seus funcionários, olha só, tudo solução, hein? Estou falando solução. As empresas poderiam, né, incentivar seus funcionários a ter um espaço, né, na empresa para guardar a bicicleta, a irem trabalhar de bicicleta, etc. e tal, e aí convencê-los, né, a tirar a bicicleta da garagem, não usar o carro, não sei o que e tal. Gente, olha só, não sei se vocês estão sacando, se a solução é essa, incentivar as pessoas a tirar a bicicleta, a não usar o carro, usar a bicicleta, campanha de conscientização para as pessoas usarem a bicicleta. Gente, se a solução é essa, o problema é falta de ciclovia? Pergunto a vocês, a causa é falta de infraestrutura? Não. Agora eu estou falando de uma outra causa, eu estou falando do quê? Da falta de cultura de ciclismo, da falta em suma, de hábito das pessoas usarem bicicleta, substituírem o carro pela bicicleta para trabalhar, para pegar os filhos na escola, etc. Quem sabe preguiça também, né? Quer dizer, mas em suma, são fatores, olha só, fatores psicológicos, culturais, entendeu? Quer dizer, ciclovia tem, entendeu? Estrutura tem, às vezes, né? Não tem o quê? Disposição do cara pegar, tirar a bicicleta da garagem, pedalar, etc. Então é uma outra causa para o problema, né? É óbvio que numa situação real pode acontecer que existam as duas causas, né? Quer dizer, existe um pouco de falta de infraestrutura, um pouco de falta de vontade de pedalar, etc. Mas notem, gente, que só de pensar em solução eu cheguei nas causas, ou seja, o raciocínio de trás para frente. Olha que barato. Outro exemplo clássico que eu posso dar para vocês, né? Sei lá, a gente vai falar sobre algum problema de criminalidade, né? De aumento da criminalidade, tráfico de drogas, ou violência contra a mulher, o que vocês quiserem pensar aí, de um assunto brabo aí, de violência, de criminalidade, né? Você pode pensar em soluções de cara também para, em suma, andar de trás para frente. Sabe aquela história, aquele típico, né, o tiozinho, né, que, ouve falar, né, de um caso de violência e fala, né, tem que prender, né, tem que fuzilar, tem que matar, tem que, né, esquartejar um bandido que faça um negócio desse, etc. Né, aquela reação exaltada, né, da pessoa, aquela reação do cara que fica, né, chateado da vida, tá entendendo? E aí fala, não, tem que prender, etc. Olha só, isso é uma solução. Se você está falando que tem que prender, a lei tinha que ser mais dura, tem que punir o cara, tem que prender, se você está falando isso é por quê? Porque você mesmo acredita que a causa é o quê? Uma lei branda, falta de fiscalização,
certo? Falta de, talvez, polícia na rua para prender, entendeu? A lei, uma lei muito dócil, uma lei muito branda. Então, notem, gente, que assim, comecem a reparar nisso. Está com dificuldade para pensar no desenvolvimento, nas causas de um problema? Pare e pensa qual a solução que você vai dar para ele, entendeu? Da solução você vai acabar chegando nas causas, beleza? Muito bem. Segunda dica que eu queria dar para vocês hoje sobre desenvolvimento quando não se tem ideias para o desenvolvimento. Ai meu Deus, o que eu vou falar? Bom, essa é bem interessante também, prestem atenção. É o seguinte, quando o tema da redação, quando o tema do Enem for se referir a um crime, tá? Ou um ato ilícito em geral, certo? Né? Um ato fora da lei, um ato criminoso, etc. Vocês vão aplicar essa dica que é muito, muito legal. E notem o seguinte, é muito comum você ter um tema do Enem, um problema, que seja um ato ilícito, que seja um ato criminoso. Por exemplo, 2013, acidente de trânsito devido a consumo de álcool. 2015, violência contra a mulher. Foi 2015? Foi. 2016, intolerância religiosa, pessoas que, né, atacam outras ou discriminam outras por conta da religião delas. A discriminação dos surdos mudos, em suma, inúmeros temas do Enem, gente, são crimes ou simplesmente atos ilícitos, tá? Muito bem, quando você pegar uma redação cujo tema seja isso, seja um crime, seja um ato ilícito, e você não sabe por onde começar a pensar as causas do problema, certo? Pensa o seguinte, sempre que a redação for isso, for um crime, você pode pensar em dois grupos de causas. O grupo de causas que contribuem, que são fatores que incentivam o cometimento do crime. E outro grupo de causas que seriam fatores que dificultam a comunicação desses crimes às autoridades. Dois grupos, tá? Então notem o seguinte, por exemplo, né, em 2015, no Enem, o tema era violência contra a mulher, tá? Um crime, violência contra a mulher. Então, vamos tentar pensar assim, peraí, é um crime. Então, o Thiago falou, para eu dividir, já pensar em dois grupos de causas assim. Fatores que estimulam o cometimento do crime. Bom, aí nesse caso você já é fácil. Violência contra a mulher. Quais são os fatores que estimulam os crimes contra a mulher? Machismo, sentimento de posse, né? Ciúmes, parceiro, etc. e tal, né? São todos fatores que estimulam o cometimento desses crimes. E quais seriam o outro grupo de causas, né? Que a gente vai tratar no outro parágrafo de desenvolvimento. Cada grupo de causas a gente vai tratar num parágrafo. Um no segundo parágrafo, outro no terceiro parágrafo da redação. O outro grupo de causas é fatores que dificultam a comunicação desses crimes. Quais seriam, gente, fatores que dificultam a comunicação dos crimes de violência contra a mulher? É facílimo. O medo, né? Às vezes a mulher tem medo de delatar, né? Quer dizer, um companheiro, ela sofre violência dentro de casa, tem medo de fazer a denúncia, sofrer mais violência ainda. Vergonha, né? Às vezes tem vergonha de procurar uma delegacia, né? Certos crimes são delicados, né? Violência sexual, por exemplo. Então ela tem medo de procurar, tem vergonha, aliás, de procurar uma delegacia, porque chega lá, só tem homem e tal atendendo, né? Quer dizer, então nota, vários crimes você vai poder pensar exatamente como a gente fez com esse assim. Fatores que estimulam o crime, fatores que dificultam a comunicação. Tem uma aluna minha, eu não sei se ela está assistindo aqui agora, que ela está fazendo uma redação comigo, tá entendendo? Que é sobre o tema da agressividade e mau comportamento nas escolas, tá? É um tema bem cara de Enem, hein, gente? Agressividade, o problema da agressividade e mau comportamento nas escolas, tá? Beleza, esse já é o problema, né? Você não precisa nem pensar muito. Esse é o problema. Agressividade, mau comportamento, né? Quantidade grande de alunos que cometem atos de violência e de agressão
contra colegas, contra professores na escola. Muito bem? Muito bem. Temos que pensar em dois grupos, né, de causas, né? É o que eu sempre recomendo para vocês, pensar em dois grupos. Pô, gente, olha bem, isso daí é um comportamento ilícito, né, às vezes, né, pode ser até um comportamento criminoso, né, talvez. Mas, de qualquer maneira, é um comportamento fora da lei, o comportamento desses alunos. Então, nós podemos pensar em dois grupos de causa. Fatores que estimulam o cometimento desses atos agressivos na escola. Vocês conseguem pensar que fatores seriam esses? Que fatores que levam um aluno a cometer atos de violência na escola? Que fatores que estão por detrás de um aluno que comete um ato de agressão contra o professor ou contra outros alunos? Vocês conseguem imaginar? Vão pensando aí. E um outro grupo de causas, o quê? Fatores que dificultam a comunicação desses crimes, no caso, desses atos de violência. Então vocês conseguem imaginar? Escrevam aí, falem aí, se alguém pensar. O que a gente poderia falar como fatores que atrapalham as autoridades, ou seja, as autoridades da escola descobrirem, né, esses atos de agressão, atos de bullying, por exemplo, também, né, um ato de mau comportamento, de agressivos. Kailane, sim, então, coloquem aí, se alguém tem alguma ideia, tá entendendo? Se vocês colocarem, vão estar ajudando aí a nossa colega, tá entendendo? Mas é um exercício interessante, tá entendendo? Quer dizer, é um tema bem cara do Enem, né? É o mau comportamento e agressividade na escola, tá? Vamos pensar, dois grupos de causas, certo? Um grupo, fatores que estimulam o cometimento desses atos agressivos. O que a gente pode pensar? Ó, Gilzânia falou um ótimo, Gilzânia, muito bem. Medo, com certeza. O garoto que sofre bullying, né? Bullying, por exemplo, né? Ele fica com medo de denunciar, né? Fica com medo de denunciar e sofrer mais bullying ainda, né? Raíssa, provocação, em suma, está dentro disso, né? Ele sofre ameaça, né? Quer dizer, se ele for contar para a professora ou para a diretora, ele, né, sofre ameaça, ele tem medo, tá entendendo? Perfeito, então isso está dentro do segundo grupo, o grupo de fatores que dificultam que as autoridades descubram, né? Pablini, como aconteceu em Suzano, influências como antigos acontecimentos do nazismo e intolerância religiosa, muito bem. Olha só, esses são o quê? A Pablini já está falando do primeiro grupo, ou seja, fatores que estimulam o cometimento do ato de violência. Ou seja, as leituras que aqueles jovens faziam, né? Eles participavam de comunidade, né, online, de nazismo, de pregação de violência, né? Talvez, não sei, né, uma influência de jogos, né, online, essas coisas todas. Muito bem, olha só, tudo coisas que a gente pode botar no primeiro grupo. Raíssa, brincadeiras de mau gosto. Calma, brincadeiras de mau gosto não é a causa, é já o problema em si. Você concorda comigo? O problema é o quê? Mau comportamento e agressividade no ambiente escolar. Esse mau comportamento, essa agressividade pode ser o quê? Pode ser o aluno bater num colega ou numa professora, pode ser bullying, pode ser uma brincadeira de mau gosto. Então, brincadeira de mau gosto não é a causa. Brincadeira de mau gosto é, vamos dizer, uma das espécies do problema, da agressividade do mau comportamento. Tá? A gente está vendo as causas, né? Kailane, sobre a estimulação, falta de disciplina na família. Muito bem, Kailane, olha só. Essa causa que a Kailane falou foi a causa que essa outra menina, ela mesma já tinha pensado. Ela já estava matutando essa causa daí. Com certeza, falta de uma disciplina imposta pela família, né? Às vezes não tem, né? O garoto lá, sei lá, não tem, né? O pai e a mãe junto dele, né? Cobrando, educando. Leslie, talvez o tipo de educação na própria casa, exatamente, olha só, você está desenvolvendo em cima aí do que a Kailane falou. Entendeu, gente? Então, olha só que barato, cara. Eu vim com um tema do nada aqui para vocês. Julguei o tema aqui agora, em tempo real, e vocês, estão me vindo com soluções, com causas para o tema. As causas, lembrando, gente, é aquilo que vocês vão tratar no desenvolvimento. O desenvolvimento de vocês, o segundo e o terceiro parágrafo, é para tratar das causas. É a carne da redação, cara, entendeu?
O parágrafo de introdução é fácil de fazer, o último parágrafo também é fácil. A carne da redação está ali no meio, entendeu? É ali que mora o perigo de você já, ai meu Deus, não sei o que eu vou falar, não sei o que eu vou escrever. Mas olha só que maravilha, com essa dica que eu dei, como é que vocês aqui, em tempo real, cara, sem precisar pensar, sem precisar se estressar, já começou a brotar a causa, tá entendendo? Gente, não esqueçam essa dica.